vida é a gente conseguir dar risada de si mesmo. É a gente saber que a vida não é sobre ganhar. Na verdade, a vida é sobre perder. Porque senão a gente não envelheceria. Envelhecer é você perder muitas habilidades, né? Hoje em dia a gente envelhece com saúde? Sim, mas a passagem do tempo, ela traz limitações. Olá, Virgem! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos à leitura para a Virgem. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Virgem, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, claro que não ressoa com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Virgem já na mesa, vamos às 10 cartas. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? É só mandar mensagem que eu mesma respondo, será um prazer te atender. 10 cartas. Fundo do deck para Virgem. 7 de copas, a carta do deboche. Ai, 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 o que que vem aqui para Virgem? Olha, eu vejo uma situação que começou bem, mas que parece que é uma relação que azedou no meio do caminho aqui, tá? Por isso até que sai a carta do deboche falando expectativa versus realidade, né? Vejo nessa primeira carta, pela Princesa de Espadas, alguém que não tem medo de mudar, alguém que tem coragem, alguém que tem uma certa rebeldia e não se conforma com as coisas simplesmente porque elas são assim, né? E o que cruza o caminho dessa pessoa aqui é o 6 de ouros, que é a carta do sucesso. Então, como eu falei, é uma pessoa que não se conforma com coisas mais ou menos, não se conforma com o morno. E é uma pessoa que busca realmente o sucesso, busca realização, né? Não veio aqui para ficar para trás, nem para perder oportunidades, né? Tem no seu mental a questão do sonho, da realização, poder de intuição e também gerar tudo aquilo que quer para sua vida. A gente tem que lembrar da primeira lei hermética, que é o mentalismo, que diz: o universo é mental, o todo é mental. Então, tudo começa com uma grande ideia. E eu vejo uma pessoa muito criativa, né? Porque a Princesa de Copas, na posição do mental, fala puramente sobre esse tema: criatividade, intuição, percepção. É alguém que está sempre captando informações e acreditando no seu potencial. No inconsciente vem a carta da arte, né? Mostrando aqui, Virgem, que você já consegue conciliar histórias que aconteceram aí na sua vida e que de alguma maneira você já incorporou esses aprendizados, né? Porque a carta da arte fala, tudo tem um tempo para acontecer, né? Existe uma percepção da sua parte das coisas que não deram certo, mas que foram importantes, né? Foram elementos aqui para você transformar as histórias difíceis, né? O chumbo em ouro, que é a carta do alquimista, né? A arte é essa. A grande arte da vida é a gente conseguir dar risada de si mesmo. É a gente saber que a vida não é sobre ganhar. Na verdade, a vida é sobre perder. Porque senão a gente não envelheceria. Envelhecer é você perder muitas habilidades, né? Hoje em dia a gente envelhece com saúde? Sim, mas a passagem do tempo, ela traz limitações. Então, é a perda nesse sentido. E você aqui já está tendo essa sabedoria, Virgem, de conciliar os paradoxos, de encontrar uma conexão entre as coisas que são opostas. E aqui fazer o seu chumbo, né, se transformar em ouro. Então, eu vejo essa pessoa com essa personalidade, com essa característica muito positiva, a pessoa que não senta no banquinho da vítima, a pessoa que sacode a poeira, que dá a volta por cima
E a gente vai ter que entender o porquê que sai, porquê que azedou essa relação, né? Ao longo do caminho. Porque consciência você tem muita. Aqui já sai a carta, o Seis de Espadas, que fala sobre a pessoa que tem um racional alinhado, equilibrado, que não duvida de si, não duvida da sua intuição e é bastante analítica. Então aqui fala sobre tomada de consciência. Você já fez isso? Não é de agora, é de tempos. Mas de alguma maneira sai aqui o Príncipe de Copas. Então eu tô falando de um casal, tá? Porque também já saiu a carta da abundância que fala sobre família. Então eu tô falando do casal mesmo naipe. Um casal aqui que tem muitas afinidades, mas como eu falei, virou a chave e tá no momento de discórdia e de disputa. A dificuldade do Príncipe de Copas, apesar dele ter um lado bastante sentimental, é que às vezes ele se afoga nessas águas, né? Ele não consegue mergulhar por muito tempo, às vezes ele só dá um rasante e molha o bico, né? Como faz a águia aqui nessa figura. Então, é alguém que mostra alguns traumas do passado e algumas limitações emocionais. Eu vejo aqui essa figura, essa mulher, muito mais madura nesse sentido, sabendo lidar muito melhor com as suas emoções do que este homem, apesar de dele ser uma pessoa também sensível, digamos assim. A carta da riqueza vem representando o consulente, né? Vem representando o virginiano aqui. E é como eu falei, você não tem medo de mudar, não tem medo de desafios. E claro, você sabe que a vida é um jogo, então tem hora que ganha e hora que perde. Mas no geral, você tem uma retrospectiva aí positiva daquilo que te aconteceu, né? Mesmo nos reveses, você é uma pessoa, aqui fala de uma riqueza de experiências, não só riqueza material, né? Riqueza material, digamos, dentre todas as riquezas, é aquela que tem menor valor, né? Se tivesse tanto valor assim, a gente morria com dinheiro, né? Levava o dinheiro para o plano espiritual. Mas dinheiro é a matéria que move o mundo, é a energia que move esse mundo. Mas não adianta ter dinheiro e não ter experiência de vida, e não saber lidar com os reveses, e não saber valorizar aquilo que conquista e também aquilo que perde. Então aqui fala sobre uma pessoa bastante completa nesse sentido e rica. Sabe aquela pessoa que dá para você sentar, conversar, aprofundar, que tem muita troca, que sempre você sai de uma conversa com novas ideias, com insights, com aquelas fichas que caíram. Sempre é uma pessoa que agrega. Então eu vejo um virginiano que agrega muito. E é uma pessoa que constrói. Então, construiu inclusive família. Aqui mostra, né, a carta da abundância, fala do encontro de dois, surge mais um, surge o terceiro. Então, é uma pessoa que sempre dá o próximo passo, né? Aqui fala sobre ir adiante, sobre subir mais um degrau. E existe para você toda esta energia. A questão é, eu não sei se este príncipe consegue te acompanhar nessa mesma toada que você tem, que você leva a sua vida, tá? Porque vem algo aqui de engano. A carta da lua fala sobre coisas que você não vê, coisas que você não consegue perceber, aquilo que está oculto. Então, apesar de toda essa bagagem, dessa leitura que você tem algo aqui no inconsciente também que traz um conflito, a carta da disputa. E o deboche que saiu como o fundo do deck. Então, essas cartas, é o que eu falei, alguma coisa na relação azedou. E eu vou perguntar para as cartas aqui, por que que essa energia, né, apesar de ter essa coisa de agregar, por que que essa energia muda a sua polaridade, a sua configuração? Principalmente nesse campo de relacionamento, né? Relacionamento amoroso. O que que aconteceu? O que que é esse deboche que saiu como o fundo do deck nesta mesa? Sim, é o relacionamento.
Bom, o que eu falei, né? Falei, eu não sei se esse cara consegue acompanhar o seu ritmo. É um cara que tem algumas travas emocionais e talvez não consiga aprofundar a relação. Você é uma pessoa profunda, você não consegue se relacionar com gente rasa, né? E aqui mostra isso, a carta dos amantes fala do casamento, dos acordos, mas vem a nova era, como se você tivesse também que levar um tempo para observar e amadurecer o homem que consegue acompanhar o seu ritmo, o homem que consegue estar ao seu lado, porque tem que ser um cara que senta nesse trono do imperador. O imperador, ele fala de um sagrado masculino, de um masculino sadio e empoderado. A questão do príncipe que eu falei aqui do seu par é que esse príncipe, veja, ele olha muito para si, ele olha muito para a cobra, para o cálice, e ele coloca a flor de lado. Então, às vezes pode ser um cara que, apesar de uma sensibilidade, ele tem alguns bloqueios e é alguém que pode se sentir intimidado ou diminuído pela mulher. E por isso mesmo, fica com algumas atitudes grosseiras ou machistas, tá? Por isso que eu falei que ele talvez não consiga acompanhar o seu ritmo. E você precisa de um cara que é empoderado também, mas que consegue ter a imperatriz do lado, tá? Não é abaixo nem acima. Ó, a carta do prazer. Aqui tá falando realmente de um ajuste, ó, do 4 de copas vai pro 3 de copas, pro 6 de copas, né? Então, da luxúria que são os excessos, as questões emocionais que não são muito bem trabalhadas, aqui fala para buscar ajustar as questões para transformar isso em prazer. Então, eu digo assim, o tarô não tá me falando para você pular fora dessa relação, mas tá me falando que precisa de alguns ajustes importantes e que sem esses ajustes, daqui a um tempo, se continuar do jeito que tá, aí sim tá fadado ao insucesso, porque você não vai suportar. Tá? Então, precisa desse ajuste, talvez uma terapia de casal, ou uma conversa franca, ou você começar a observar as coisas, como saiu a carta da lua, que você ainda não observava nesta pessoa. Com certeza é uma pessoa que tem qualidades, mas tem algo que pode ser um trauma do passado, de alguma relação até desse cara, que ele tá projetando em você, e isso não tá legal, ó. Pode fracassar, tá? Princesa de ouros, como eu falei, é geração, potencial. Aqui você só consegue andar, é tão interessante, né, os símbolos. O escudo é a sua proteção. E aqui tem o símbolo yin e yang. Aqui é a complementação masculino e feminino que são equilibrados entre si. E aqui fala, sem isso você fracassa. Então, esse cara, ele não pode se achar mais do que você. E você também não pode se achar mais do que esse cara. Tem que ter uma cumplicidade, tem que ter uma parceria e tem que saber... Ó, sai de novo a questão do casal, né? Tem que saber controlar essa impulsividade. Veja, você tende a ponderação e equilíbrio. E aqui fala sobre rompantes, sobre impulsividade, sobre uma certa audácia. Às vezes, como sai a carta do deboche, uma cutucada, como se a pessoa fizesse algum tipo de piadinha, ou debochasse de você em algumas situações, ou duvidasse da sua capacidade. Cuidado com relacionamentos assim, né? Ó, aqui o príncipe de ouros, a mulher empoderada. A questão aqui, o masculino, às vezes ele se sente afrontado também por você. Ele te vê como uma mulher muito grande, poderosa, uma mulher que sabe o que quer. E isso entra numa zona de conflito, a carta do domínio, aqui fala dos atritos. Tá? Então, o azedar a relação, talvez a sua energia, tem que ver se um não está invadindo o espaço do outro. Se você não está sendo uma pessoa também muito, que vai assim, muito objetiva, resolvendo as coisas e deixa ele um pouco ressabiado, né? Um pouco inseguro, sem lugar.
nessa relação. É como se os dois tivessem que dar um passo para trás para perceber o que foi excessivo, né? Onde é que o caldo entornou? Porque tá entrando em energia de atrito e disputa. Ó, repetição de padrões. Agora já saiu toda a corte aqui do naipe de ouros, né? Rainha de ouros, ó, ajustamento. Aqui fala, é possível que vocês se acertem, é possível que vocês se ajustem. É a questão de sentar e conversar e colocar em prática. Como você aparece como a mulher que não tem medo de mudar, a mulher que enfrenta desafios, que também corta na carne, você é capaz de ajustar esta balança, tá? Mas você tem que olhar algumas questões ali, recuperando a carta da lua, que você não tá vendo da parte dele. Não é, você também não pode medir tudo com a sua régua, não é porque você tem facilidade em lidar com tantas questões que a outra pessoa também está desenvolvida nesse mesmo grau e mede tudo com a sua régua. Cada um vai ter uma régua, né, que é diferente e limitada. Aqui tá falando finalizações e reinícios, né? O último arcano maior junto com o primeiro arcano maior. Vocês se complementam em muitos sentidos, tá? Aqui é finalizar as questões para que isso não cresça demais. Isso não pode ser, esse desacerto não pode ser maior do que a relação de vocês, a cumplicidade, o amor, aquilo que vocês querem construir, além do que já foi construído, tá? Aqui fala, é como se tivesse que zerar a situação do tipo, vamos ter uma DR, vamos colocar tudo em pratos limpos. E aí sim, ó, é uma outra forma do yin yang que eu falei, do masculino e feminino aqui, trazendo força. Cada um ocupando seu lugar, o que acontece, né? O nome dessa carta é força, 9 de paus. Você segue, você consegue ultrapassar as barreiras, as encruzilhadas da vida, tá? Então, essa questão... Contar também com a inteligência emocional e espiritual, né? Existe aqui uma retaguarda com relação a você e às suas decisões, né? Então, você não deve empurrar com a barriga, você deve sempre decidir, fazer bom uso do seu livre-arbítrio. Seria esse o conselho da espiritualidade nesse momento, tá bom? Fazer bom uso do seu livre-arbítrio e tratar de igual para igual, não se diminuir e também não invadir o espaço do outro. Então, é tudo isso que vem para a Virgem e eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.